Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal aqui. Para quem não me conhece, eu sou Josi Ferreira, Josy Ferreira. E para quem vai assistir esse vídeo aí, uma boa noite, porque como eu disse a vocês, nós gravamos esse vídeo mais à noite, né? Que é a hora que a gente já chegou do serviço, já estamos de boa, né? E o que mais que eu ia falar pra vocês? Pra quem vai assistir esse vídeo à noite, uma boa noite. Pra quem vai assistir o vídeo de amanhã cedo, um bom dia pra vocês. E pra quem vai assistir esse vídeo à tarde, uma boa tarde pra vocês, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos falar hoje da Palavra de Deus. Começando aqui mais um vlog para o nosso canal aqui da Palavra de Deus. Lembrando que falar de Deus é muito bom, é maravilhoso, né? E temos que pedir a ajuda dele todos os dias na nossa vida, porque sem Deus nós não seríamos nada, né? Ele que dá o fôlego de vida, ele que dá a saúde, ele que dá o emprego, ele que dá o nosso mantimento do dia a dia, nossa roupa, né? Porque se a gente tiver sem saúde, a gente não tem nada disso, né? Se a gente tiver sem vida também, não tem nada disso. Vai estar morto, já era, né? Verdade. Então, nós temos que agradecer todo dia a Deus por cada minuto, porque nós temos que olhar que há muitas pessoas lá no hospital, né, que estão pedindo por mais um dia, mais um mês, mais um ano, e estão desenganadas. E graças a Deus nós estamos com saúde. Aqui do meu lado está meu esposo Washington. Graça e paz a todos que vão participar conosco desse vídeo. Que seja abençoada a minha vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. É um estudo muito importante para quem tem conhecimento do Evangelho entender o que aconteceu no evento pós-cruz, morte, ressurreição do Senhor Jesus e o estabelecimento do novo pacto, o Evangelho da graça de Deus, que foi estabelecida com a Igreja de Cristo, entre o Senhor Jesus e a sua Igreja, o pacto da graça de Deus que foi estabelecida na cruz, né? Por isso que Jesus falou assim, ó: este é o cálice do novo pacto, Novo Testamento, no meu sangue. Então este novo pacto foi a liberdade que o Senhor Jesus deu àqueles que creem nele como Redentor e Salvador. Então vamos ler o versículo 1 de Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu. Minha esposa vai ler aqui. Exortação a conversar a liberdade cristã. A conservar a liberdade cristã. A conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só, versículo 1. Que interessante. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou de quê? De que Cristo nos libertou? Primeiro, os judeus estavam debaixo da servidão da lei mosaica. A lei de Moisés é constituída aproximadamente de 613 mandamentos. E aquele que cumprisse todos, por exemplo, mas errasse em um só,
tornava culpado de todos. Ninguém na face da terra conseguiu e nem consegue guardar os preceitos da lei de Moisés, principalmente os 10 mandamentos. Se vocês procurarem lá em Tiago capítulo 2, versículo do 10 ao 12, do 10 ao 12, está escrito que aquele que cumprir toda a lei e errar num ponto só, torna culpado de todos. Ninguém consegue cumprir as ordenanças da lei de Moisés. Ninguém consegue nem conseguiu. Então, esta é a primeira libertação. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus ele veio remir os que estavam debaixo da lei, para que recebam a adoção de filhos. Está em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo... Vou ler para vocês verem, aproveitar que está aqui pertinho. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha só, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebam a adoção de filhos. Então, a primeira libertação ocorreu aos crentes que receberam Jesus como Salvador, que eram judeus, nação judaica. Libertação da escravidão da lei de Moisés. Segunda libertação. Libertação do pecado. Do pecado. Por quê? Porque com a morte do Senhor Jesus, foi pago a penalidade que era para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. E nesta morte foi pago a penalidade que era para nós. A penalidade era para nós. Como Jesus recebeu o castigo, a penalidade do pecado foi paga. Então nós fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, primeira liberdade, libertou os judeus da lei de Moisés, os judeus assim, os crentes em Cristo que eram judeus, foi libertos. Paulo era um, Pedro, os apóstolos eram judeus. Foram libertos da lei de Moisés e foi transportado para a graça de Cristo pós-cruz. E todos, tanto judeus e gentios, que eram pecadores, foi reconciliados, aqueles que aceitaram a redenção que é em Cristo Jesus, foi reconciliados com Deus e foi libertos do pecado e feitos servos de Deus. Feitos servos de Deus. Então, libertação do pecado, libertação da lei de Moisés. Agora, olha o conselho do apóstolo Paulo. Olha só. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, estamos libertos. Coloca isso na sua cabeça. Você que está ouvindo essa mensagem. Se você é um crente em Jesus Cristo, você recebeu o Espírito de Deus no seu espírito, você foi revestido do Espírito de Deus e você tornou um só espírito com Ele. E você foi liberto do poder do pecado e da morte e você foi liberto da lei mosaica, da lei que trazia servidão, jugo sobre os ombros dos homens, porque ninguém conseguia cumprir e quando a pessoa não cumpria estava debaixo de maldição.
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Então, quem não cumpre a lei de Moisés é maldito diante de Deus. Está escrito em Gálatas capítulo 3, eu vou falar o versículo, que é para você, como está aí pertinho, é para você ver e acompanhar que aquele que quer ser justificado pela lei, não conseguirá ser justificado. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ó, versículo 10, Gálatas 3, verso 10, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Olha só. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Só tinha um meio de ser justificado diante de Deus: praticando as obras da lei. Como ninguém conseguia guardar todos os preceitos da lei, então estavam debaixo de maldição. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, vamos voltar lá no Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertou do império das trevas, do pecado e da obrigatoriedade da guarda da lei para os judeus. Continuação do versículo 1. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, é uma repreensão do apóstolo Paulo a judeus, messiânicos, cristãos, que estavam já conscientes da obra que o Senhor Jesus fez na cruz, da salvação pela fé em Cristo, da justificação pelo sangue de Cristo, e estavam retornando para o jugo da lei, os rudimentos da lei, como meio de salvação. E Paulo escreve essas linhas, essas escritas pela uma carta que ele manda lá, uma epístola, do capítulo 1, ele já começa a chamar a atenção aqui da comunidade que estava retornando para o jugo da servidão, que era a lei de Moisés. E ele fala: não tornais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 2. Pode ler, José. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha o que Paulo escreveu, hein? Repreendendo a esses judeus que estavam já em Cristo, libertos da lei de Moisés. Eu, Paulo, estou dizendo que se vocês deixarem circuncidar-vos, a circuncisão era um preceito da lei mosaica, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo para vocês não vale nada. Está aqui no versículo 2. Verso 3, pode ler. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha só, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar-se, que está obrigado, a guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão era um preceito da lei. E o homem que se circuncidasse, ele estava se aderindo ao sistema judaico da lei de Moisés e estava obrigado a guardar toda a lei. E Tiago escreveu: aquele que guarda toda a lei
e tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Ninguém na face da terra, só o Senhor Jesus guardou a lei por inteiro. Ninguém. Todos eram transgressores da lei de Deus. Todos. Pecadores, transgressores da lei de Deus. Todos. Então, o apóstolo Paulo ele disse, olha, quem circuncidar-se é obrigado a guardar toda a lei. E aquele que busca a justificação através da guarda de mandamentos e da lei de Moisés, versículo 3, nós estamos no 4. 4, né? Que você falou 4. Isso, olha o versículo 4, presta atenção, Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha, separados estáis de Cristo. Quem é que está separado de Cristo? Quem é que está separado de Cristo? A continuação. Vós, os que vos justificais pela lei. Pela lei, da graça tendes caído. Todo homem e mulher em Cristo Jesus que quiser se justificar diante de Deus através da lei, está separado de Cristo e caiu da graça. Ó, presta atenção aqui. Este canal é um canal que procura ler as Escrituras Sagradas e explicá-la como está escrito. Eu vou traduzir aqui esse verso 4 para você. Separado, presta atenção nessa palavra. Separado estais de Cristo. Vós, o que quereis ser justificados pela lei, da graça tendes caído. É o que está escrito aí? Uma pessoa separada de Cristo tem vida eterna? Não. Não tem. O apóstolo João, na epístola dele, capítulo 5, se eu não me engano, diz que a vida eterna está em seu Filho. O Pai falando que a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Primeira epístola, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Separados estáis de Cristo, vós os que quereis se justificar pela lei. Preceitos da lei. Eu conheço um monte de crente que não conhece esse versículo e quer se justificar diante de Deus através de preceito da lei. Dízimo é um preceito da lei. Guarda de sábado é um preceito da lei. Jejum é um preceito da lei. É um preceito da lei. Circuncisão. Não comer certo tipo de alimento. Várias situações. Guarda de festa. Pessoas que querem se justificar pela lei, através da lei diante de Deus, da graça tendes caído. Por quê? Porque a salvação não é por mérito, é por graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A obra da redenção em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue, foi entregue àqueles que creem gratuitamente. Porque aquele que não era justificado pela lei de Moisés, aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Atos 13, versículo 39.
aquele que crê é justificado de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então presta muita atenção. A salvação é unicamente pela fé no sangue do Senhor Jesus. E ponto final. Não queira chegar diante de Deus colocando obras meritórias diante da face de Deus, porque Deus não aceita. A única obra que Deus aceita é a redenção que há pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente, ponto final. Ou você crê e eu creio no sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de toda iniquidade, ou estamos perdidos. Ponto final. Verdade. É isso aí, ponto final. Versículo de número 5. 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Qual é a esperança da justiça? A justiça de Deus em Cristo Jesus ao nosso favor, ela é recebida pela fé. Somente. Somente pela fé ela é recebida. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, aconteceu algo ali com os apóstolos. Todos tiveram descrença, foram incrédulos. Mas o Tomé, ele passou dos limites. Todos não criam, mas chegou um momento que o Tomé falou assim, não, eu só vou crer se eu tocar e se eu ver. E Jesus se apresenta a ele e fala para ele, Tomé, porque me viste e creste? Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Por isso que a salvação é unicamente pela fé. A redenção que há no sangue do Senhor Jesus para limpar-nos de toda iniquidade, ela é pela fé. E pela fé, o nosso espírito está aperfeiçoado diante de Deus. Pela fé, o nosso espírito está perfeito diante de Deus, limpo de toda iniquidade. Por quê? Porque Jesus levou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Ele removeu. Ele é o cordeiro que não cobre, não. Ele tira o pecado daquele que crê na redenção que há em Cristo Jesus. Você tem que crer nesta palavra. Esta palavra, ela é recebida pela fé. Está escrito aqui. Vou ler novamente aqui o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, pela fé, aguardamos a esperança da justiça. A nossa justiça é recebida pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é assim? Está escrito em Romanos capítulo 5. Versículo de número 6. Presta atenção. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Ó, circuncisão para Jesus, para Deus, incircuncisão para Deus não tem valor, não tem virtude nenhuma. O que importa para Deus é a fé que opera por caridade. A pessoa tem fé em Deus, fé na redenção que há em Cristo Jesus, e esta fé opera por caridade, amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 13 e 14, 15, vai seguindo, ele fala que a fé sem as obras está morta. Aquelas obras ali não é obras da lei, é as obras de amor para com o próximo. Porque ele está dizendo ali, se um irmão ou uma irmã estiverem nus, carecidos de alimento e roupa, e vocês não derem, que aproveito virá disso? Verdade. Então a fé que opera por obras de amor é esta que vale para Deus.
O resto é conversa. Ou você ama o seu próximo e ajuda aquele que precisa, ou esquece. Você não tem fé em Deus. Por isso que o apóstolo João, na epístola de João capítulo 4, ele fala: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a fé que opera por caridade é a fé em Deus que opera em amor a Deus e amor ao próximo. O resto é conversa fiada da religião, tá? Vamos ler o último versículo. Não, é o versículo 6, o último versículo que eu falei, né? Então lê de novo o versículo 6 para nós finalizar. O vídeo já tá bem grande já, né, Júlia? Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Esse é o ponto central da fé cristã que está faltando. Fé que opera por caridade. Não por tradição. Não. Por caridade. A pessoa pode conhecer todos os mandamentos de Deus, toda a ciência, ter poder e uma fé tal que transporta montes, mas se não tiver amor, nada será aquela pessoa. 1 Coríntios, capítulo 13. Fé que opera por caridade. Por quê? Por amor. Por quê? Porque o amor é maior do que a fé. Se a fé não tiver envolvida com amor, a fé é morta. Então o amor é maior do que a fé. Então é a fé que opera por caridade. Então o amor que faz a fé operar. Se tiver fé, mas não tiver amor, a fé é morta. Vou finalizar esse vídeo aí, vamos orar ao Senhor. E amanhã a gente continua falando mais alguns detalhes dessa situação. Dessa situação que hoje se encontra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está no novo pacto da nova aliança estabelecida na cruz. E nós temos todos os benefícios espirituais ao nosso favor. E os crentes não sabem disso. Os crentes não sabem disso. Que nós somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, cheios do Espírito Santo e temos acesso livre à presença do Pai para falarmos com o Pai a hora que quisermos, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, apresentamos, Pai, esta família, estas vidas. Estamos aqui diante da tua presença. Apresentamos nossos corações e mentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta criança. Eu não sei que essa pessoa está necessitando. Abençoa esta família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra com a tua providência. Restaura o coração, a mente, liberta dos vícios. Senhor, na vida de cada Remova Senhor. todo o mal. Meu Deus, Todos os demônios sejam removidos em nome do Senhor Jesus desta casa. toda espírito de enfermidade. Sai do caminho deste homem, desta toda mulher. obra de macumbaria, Toca, Pai, em feitiçaria, nome de venha Jesus. ser removida em Entrega nome a de cura, Jesus. Pai, a esta família, a libertação, a bênção. Abre as portas, Pai. Abençoa esta família em nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode finalizar. É isso aí, meus amores. Vamos ficando por aqui, né? E vamos deixar um abração aí pra vocês aí, meus seguidores aí do YouTube, né? E eu vou estar mandando um abraço nessa noite aí para o irmão Paulo, do canal Paulo do Seu Jeito, né? Paulo do Seu Jeito. Gente, eu peço pra vocês, assim, acompanhar lá os vídeos dele lá, viu? São muito bons. Tem mais receitas, né, lá. Principalmente quem gosta de pimenta, ele tem várias receitas com pimenta lá, muito boa. Isso. E tem uma outra também que... E tem a nossa irmã também, Eliane a Elaine Lima, que tá Elaine. sempre acompanhando nós aí, sempre Isso. deixando comentário. Hoje nós vamos mandar um abraço pra vocês dois aí. Também Isso. segue lá o canal dela lá. Sejam abençoados, em nome do E Senhor vamos Jesus. aí ajudar os outros aí, porque Exato. é assim, a gente só cresce, meus amados, quando há união aí entre nós, né? E Exatamente. nós que temos nossos canais aí que queremos ver crescer, né?
um tem que ajudar o outro, né? Pra poder, né? É engraçado, se você parar pra pensar, que sempre um precisa do outro pra alguma coisa, você entendeu? Sempre um vai precisar do outro, você entendeu? Seja qualquer área. Sempre o patrão precisa do empregado, o irmão precisa da irmã, entendeu? E assim vice-versa. A gente sempre vai estar um precisando do outro. Parece que Deus fez uma conexão aí que sem a ajuda de um, o outro não consegue, entendeu? O rico precisa do pobre, isso, tem que ter o pobre precisa do rico. Precisa ter aquela união, assim, sabe? Não adianta a pessoa achar que vai chegar lá sozinho, que vai conseguir as coisas sozinho, que não é assim. Né? E aí, como eu falo na palavra aí, que Deus, né, falou que nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos, né? E é verdade, nós temos que amar, porque quando nós estiver lá no céu, não vai ter essa diferença. Não vai ter diferença de cor, de raça, de religião, de placa de igreja, de rico, pobre. Não vai ter essa diferença. Nós lá, perante o Pai, nós somos todos iguais. Entendeu? Amém. É isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe o lar de vocês. Que nunca falte o pão na mesa de vocês, né? E que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E vamos pedir ao Criador que Ele nos abençoe sempre, né? Sempre. O Criador do céu e da terra, que Ele venha nos abençoar sempre, né? Nossas vidas aí. É isso aí. Deixa aquele like lá, se inscreva no canal, compartilha, tá? Para nossos vídeos tá crescendo aí, chegando a mais pessoas. Fique com Deus.